CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Livro dos Médiuns. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limite da encarnação. Item 24. Quais são os limites da encarnação? É uma resposta que São Luís nos dá. A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Se considerarmos apenas... Obrigado. Estava onde? A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que o estado errante, isto é, o intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado, pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís. Então, quantas encarnações nós vamos ter até se depurar? Não se sabe. É ilimitado. Não tem um número. Só depende de nós. Tanto o perispírito vai se depurando, quanto o corpo físico, até que chega um ponto que você não precisa mais da encarnação do corpo físico. E o perispírito, então, vai se tornando mais diáfano até chegar no corpo mental. Bom dia. Vamos então fazer a nossa prece, iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Hoje o Livro dos Médiuns. Ajuda-nos, proteja-nos, ampara-nos e pedimos a tua permissão para evocarmos os nossos benfeitores, o nosso patrono, o Ernesto Bozano, o Altivo e a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP.
em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a tua permissão, Jesus, acima de tudo, e a permissão de Deus, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos vendo a mediunidade que séria, que progride o médium e progride aqueles que o escutam. Então é fundamental a questão moral. Nós estamos tratando dessas questões morais. Nós paramos na 237, não é isso? Nós vimos lá a mediunidade nos animais. Você que faltou a aula passada, animal tem mediunidade ou não? Ah, bom. Então você não faltou a aula passada. Então vamos lá. Agora é um assunto muito sério. Quer dizer, tudo aqui é sério. E trata do capítulo 23, que vai falar da obsessão. Da obsessão. Nós lemos o evangelho ali da encarnação. Tem no livro dos Espíritos um capítulo que ele fala da obsessão, uma pergunta que ele fala da obsessão. Mas aqui no evangelho também tem, que eu gosto muito, que eu sempre repito. Está aqui, ó. É o item 81 da coletânea de preces, do capítulo 28. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Até eu vou decorar, tá vendo? A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Então, um bom espírito exerce obsessão? Não. Um bom espírito vai perseguir? Não. Então, isso é obsessão. E você tem aqui, o Kardec vai falar da obsessão simples, da fascinação, da subjugação e causas da obsessão e meios de combatê-la. Como combatê-la? Está aqui. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão. Dentre os enganos. Então eu não quero ser espírita, eu quero saber de obsessão. Mas quem disse que a obsessão atinge só o espírita? E se você tem conhecimento, você tem como prevenir-se, não é? Você tem que ter conhecimento. Ah, não vou pilotar avião porque ele pode cair. Poxa, se você aprende a pilotar, o avião não cai. Aliás, você pega a proporção de acidente aeronáutico com acidente de carro, de trem, né? Então ele diz aqui: entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Aqui ele está falando já de uma outra, a mesma coisa, com outras palavras. Então, a obsessão, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores. Desculpa. Ela nunca ocorre senão, eu li errado, senão através dos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus, e se os ouvem, retiram-se. Se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram um ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança. Entenderam?
É o item 237. Vou ler de novo. Item 237. Nesse teu livro aí está na página 283. 83. Ó. Entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos não infligem qualquer constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram um ponto de contato. Se chegam a dominar alguém e identificam-se com o próprio espírito deste, e o conduzem como uma verdadeira criança. Ficou bem claro? Você ser conduzido como uma verdadeira criança. É o que mais a gente vê. A obsessão ela é pandêmica. Só que as pessoas não conhecem, não dão importância a isso. Se deixam dominar e nem sabem que estão sendo dominados. Porque a nível de pensamento, o nosso pensamento sempre se confunde com o pensamento dos espíritos. Sempre não. Tem coisa que brota da nossa cabeça e tem coisa que vem. Mas nesses casos, eles estão sempre envoltos. Tem um caso interessante ali que o André Luiz conta. A gente vai chegar nesse livro, é muito interessante. O nome do livro é Sexo e Destino. Muito bom, é um dos últimos livros lá. Acho que é o penúltimo. A gente vai estudar aqui. Poxa, de manhã cedo, o espírito, o cidadão levanta, que eu não me lembro o nome dele, acho que era Carlos. Ele levanta, lá, faz a sua higiene e tal, senta no sofá, pega o jornal para ler de manhã, um hábito, né, até comum. Cedo. Aí o espírito vem, se aproxima dele e grita no ouvido dele: quero beber. Quero beber. E o André Luiz narra ali. Ele mecanicamente, sem saber porquê, não estava nem com vontade de beber, tava o uísque, a garrafa já estava do lado, né, que ele tinha um hábito de beber. Ele vai e bota uma dose e toma. Aí o outro espírito, que não davam 3, né? Ele mais 2. O outro espírito chega, eu também quero. Grita no ouvido dele. Ele vai lá, bota outra dose. Aí ficam os 3 lendo o jornal. Abraçados, os 2 abraços, um de cada lado. No uísque. Uísque, tomar um uísque de manhã. Aquele é brabo, né? Aí, tudo bem. Os 3 estão ali. Aí ele diz assim, ele tem uma expressão que é mais ou menos assim: como cobras enrodilhadas num tronco. Os 2 como cobra enrodilhada num tronco. Olha o que acontece, as pessoas não se dão conta. As pessoas não se dão conta disso. Eu ia falar uma coisa, fugiu. Pois é, mas vamos lá. Me lembrei, o Divaldo, aquele livro Na Fronteira da Loucura, é muito bom, cara. É muito bom. Ele chama o obsessor de hospedeiro. Cara, é um nome mais forte, não é? Hospedeiro. Porque, na verdade, os 2 ali, se você chama um espírito desse, olha só. Por que, aí você fez a pergunta, por que o espírito superior não vai lhe espanta? Olha o que vai acontecer. O espírito, se você perguntar, falar para ele assim, você... O que está acontecendo com esse som, cara?
Você está fazendo o Guilherme beber. Você está atrapalhando a vida do Guilherme. Não é esse o argumento? O que o Espírito vai responder? O que você responderia? Eu estou atrapalhando a vida dele? Ele que gosta de beber. Ele que me chama. Eu bebo com ele. É ele quem bebe. Quer dizer, o Espírito deixa de ser obsessor e passa a ser um assessor. Um assessor, você tem assessor. Aí vamos supor, eu pego você, não, mas você não vai mais fazer ele beber. Vou pegar você, vou trancar você lá atrás, você é espírito, vou prender você. Ou você é amigo do Guilherme, encarnado mesmo. Tu não vai mais andar com o Guilherme que eu não quero. Ele vai parar de beber por causa disso? Ele só vai parar se ele quiser. Vem outro, ou ele sozinho que ele não vai ficar. Isso é. Fala no microfone, por favor. Há 50 anos atrás, os biólogos japoneses realizaram uma pesquisa com macacos, todos da mesma raça, e os colocaram em ilhas separadas, sem um alimento natural. Colocavam alimento, mas o objetivo era desenvolver nos macacos outras formas de alimentação. E com o passar do tempo, os macacos começaram a sentir o cheiro de uma determinada raiz de uma planta e começaram a cavar. Cavaram, conseguiram retirar. Pensamento. E aí a gente fica com essa dificuldade de crer no poder do pensamento, né? Pois é. Você vê que o que é respeitado, ô Maurício, é o que você tem de mais sagrado. Uma das coisas que você tem de mais sagrado, que é a tua liberdade. É o que o homem tem de mais sagrado, seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tão importante que ele é uma potência da alma. E o Espírito Superior respeita o teu livre-arbítrio. Porque nesse caso lá do livro citado, que o camarada bebe, isso é mais comum do que a gente vê. O que o Espírito Superior faz? Ele respeita o teu livre-arbítrio. Você quer beber, ele até chega, não faz isso, cara. Mas você quer, ele se afasta. Vai com você o outro, que quer beber contigo. Você quer beber com ele. Isso é para tudo na vida. O livre-arbítrio você exerce o tempo inteiro. É uma potência. O pensamento você exerce o tempo inteiro. É outra potência. A vontade, que é a mola mestra de todas as potências. Nós vamos estudar isso lá em Leon Denis, a terceira parte do livro, a última parte do livro. Das potências da alma. Você exerce o tempo todo, que a vontade impulsiona todas as outras potencialidades. O sentimento íntimo, que é a percepção da alma, você exerce o tempo todo. Isso está tudo em você. O amor, eu falei, está no pensamento. O amor, você exerce o tempo todo. Você tem sentimento de amor ou de ódio o tempo todo. É para você ter amor. Mas você sempre tem amor por alguém, alguma coisa, nem que seja por uma aranha, você tem. Um cachorro dentro de casa. Então, esses sentimentos são potencialidades da alma que você precisa desenvolver. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. E os espíritos respeitam tudo isso. Eles até te aconselham, te inspiram. Mas se você não quer ouvi-los, o que eles fazem? Como ele disse aqui, se retiram.
E se o mal não tem escrúpulos. O mal não tem escrúpulos. Quer ver um detalhe interessante? Em cima disso que você falou, é o André Luiz que conta também. Eu não sei qual é o livro daqueles ali, não. Eu não sei se é Ação e Reação ou aquele desses livros dele aí. O camarada, os médiuns, está falando dos médiuns. Todo dia tem trabalho aqui de noite, todo dia. Você dorme, você vem para cá. Se você quiser. Por isso você deve orar, pedir a Deus força, não me deixe sair do meu caminho, meu anjo da guarda me ajuda, me leva para o estudo. Se você quiser ir visitar tua mãe lá no Pará, você vai. Se você quiser ir encontrar com os amigos da escola lá em Guará, você vai. Você tem um livre-arbítrio. Aí o que aconteceu? Faltaram os médiuns lá. Eu já contei isso, a gente vai contando de novo, né? Aí vamos lá ver. Por que o Guilherme faltou? Chega lá, está o Guilherme sentado na cama, ele em espírito, o corpo deitado ali, ele, com duas entidades femininas. Guilherme lá. Aí eles chegou o André Luiz, como não me lembro o nome do instrutor, as mulheres percebem eles e dizem assim, ó, ele já fez a escolha dele, ele não vai. O André Luiz, pô, não dá para pegar essas mulheres, tirar dela e dar um... Tira. Não. Olhou para ele abaixou a cabeça com vergonha, que ele ficou com vergonha, abaixou a cabeça. Aí o que o instrutor fez? Vamos embora. Vai embora. Tá vendo que é o livre-arbítrio? As duas logo foram falando, o mal é audacioso mesmo, e é. É ou não é? Pega um malandro desse aí da rua aí, me perdoe o termo, um vagabundo desse aí, tem pena? Tem escrúpulo? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Espírito é a mesma coisa. Não, ele já fez a escolha, ele não vai. O que o instrutor ia fazer? Ia brigar com os espíritos, expulsar os espíritos dali, prender os espíritos, se o próprio cara não queria ir. E era uma reunião importante. Tá vendo que é o livre-arbítrio? Olha, é tudo muito sutil. O outro, ele escolheu ficar com as mulheres lá. O que ele ia fazer com elas, a gente não sabe. Ah, mas o sexo não está nos espíritos? Sim, mas esses espíritos arraigados à matéria, presos, estão ligados a tudo isso. Você vê, logo no início, o André Luiz não conta. O André Luiz é excepcional, conta de lá para cá. Quando o André Luiz chega no mundo espiritual, ele quer saber do pai. E meu pai? Pergunta para a mãe, teu pai está numa região inferior, umbralina, muito inferior, com duas entidades que ele está envolvido desde a Terra. Então já dava pulada de cerca lá na Terra, desencarnou, elas também continuaram junto. Já tentei de tudo, já quase trouxe ele para perto de mim, mas ele vem, quando sente a minha presença, ele foge. Escolha dele. Aí o que ela faz? Olha o amor desse espírito. O que ela faz? Ela diz assim, e eu já vou reencarnar, vou receber os três como filho. O que foi o marido e as duas entidades. Agora vocês vejam a coisa interessante. O médium aí, que vocês conhecem, falou assim, essa pessoa veio uma vez aqui tomar o passe. Aí falou assim, essa daí é a mãe do André Luiz, a dona fulana, que está lá no coisa. É mesmo? É ela? Falei, se ela tem que ter um filho e duas filhas, né? Falei, e a senhora, como é que vai? A senhora gosta de André Luiz? Adoro, leio muito André Luiz e tal. Ela vai em outra casa. Vê aqui. Ela tem 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Aí eu perguntei, é muita coincidência, né? É coincidência. Eu tô acreditando no que o médium falou. Aí eu perguntei, vem cá, e como é que são seus filhos? São unidos? Um em carne, os 3, é impressionante. Os 3, ó. Eu não tenho problema com meus filhos, são maravilhosos. Olha as almas afins. Então, ela resgatou esses filhos,
Uma é médium, os outros dois eu não sei, porque ela trouxe aqui, teve muito doente, veio aqui e adora o irmão. Aí você vê o que o amor vai ao encontro da dor para resgatar aqueles espíritos que estão numa simbiose contrária à lei de Deus, para você trazer para o campo do amor. Transformar aquela paixão num amor fraterno, num amor de irmão. Está entendendo, Maurício? A lei, você entender a lei, é muito bonito. A doutrina espírita, ela é linda. Ela é gostosa de se ler, de se estudar. Não deixa ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. Pô, aí você vê, não dava para ela ir lá pegar o marido dela, sai daí vocês duas, vem cá, vem comigo, agora você vem comigo. Fazer igual a Dilane faz com a gente aqui, sai daqui. Ia adiantar? Não. E onde é que está a caridade com as outras duas, o amor com as outras duas? Se o problema não está nas duas, está nele também. Os três têm que vir. Amor faz isso. Aí ele continua aqui. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico, através do qual designa-se este gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. As principais variedades. Tem outros tipos de obsessão. Aí você vê que a obsessão é o constrangimento de um espírito mau sobre outro espírito. Nesse caso aí, era espírito com espírito, estavam os três lá. Uma simbiose. Tem obsessão de encarnado para encarnado? Tem. É só você casar para você ver como é que fica. Tem. Tem. De encarnado para encarnado. Tem de encarnado para desencarnado, sabia? Eu vou contar uma história aqui para vocês, do Divaldo. Ele disse que a moça foi trabalhar lá, trabalhava lá com ele na desobsessão. Aí estava o endereço lá dela, lá, veio os espíritos. E veio o espírito sofredor, sofrido pra caramba. E ela não sabia que era o marido dela. E o que está acontecendo com você, fulano? O Divaldo vidente, né? Ouvia bem os espíritos. Não, a minha mulher não me larga, não me deixa, ela não me deixa. Eu não aguento mais. Aí ele diz, estou contando a história, pegar a ideia principal, tá? Aí ele falou assim, mas não, ela não me deixa, ela não me liberta. Ela não me liberta. E o espírito sofrido, mal pra caramba. Aí tudo bem. Passou lá, conversou com o espírito, fez a doutrinação, foi falar com a dona fulana. Dona fulana, como é que a senhora tá? Tá bem? Ou ela era médio ou ela não era médio? O importante é a história, tá? Tô tudo bem. E seu marido já desencarnou um tempo, já desencarnou. E a senhora ora por ele, reza por ele? Não. Eu trato ele como se ele estivesse lá em casa. Ele me apertava, não me perturbava, porque queria o café na hora. Eu boto o café, boto a xícara dele, boto lá e chamo ele, vai tomar o café agora. A hora do almoço, ele me enchia a paciência, eu não podia fazer nada, eu tinha que fazer o almoço, botar o almoço para ele. Eu boto o prato onde ele gostava de sentar e digo, você vai comer. Eu evocava ele o tempo inteiro. Para comer, para tomar café. Ele como não tinha elevação, não conseguia se libertar dela. Aí a mulher obsediando, o encarnado obsediando o desencarnado. Entendeu? É essa ligação. Ela estava sendo boa? Não.
Já me disseram algumas vezes, agora já é acostumado, que eu obsidio a Lourdinha. Você não deixa ela em paz. É uma outra situação. Ela trabalha na casa. A casa começou por homenagem a ela. Eu falei, vou homenagear minha esposa com as crianças. Então ela é evocada para ela trabalhar. Agora o sentimento de amor é recíproco. Está trabalhando. Recebemos a informação, isso eu já disse para o Guilherme, que é um dos espíritos que me protege. Foi dado, né, do mais alto, foi concedido por mérito dela me proteger. Você não tem que ter proteção? Todos vocês têm. Todos nós temos. Um desses protetores é ela. Então já junta tudo. Ela tem mérito, tem amor, a recíproca é verdadeira, estamos caminhando. Quando eu desencarnar, estamos juntos. Entendeu? Estamos caminhando. É diferente do que você evocar o tempo todo e não deixar o espírito em paz. É o trabalho dela me proteger, é o trabalho dela. Quer dizer, você fazer uma coisa que você gosta. É o trabalho dela. Também. Está sempre trabalhando. E trabalhando muito. Trabalhando por nós dois. Como eu trabalho aqui por nós dois também. Eu sempre dirijo a Deus o meu pensamento, que ofereço o trabalho a ela. Então é diferente. O amor liberta. E o ódio junta. O que aquela senhora estava fazendo ali era amor? Não. Ela estava se vingando. Ela estava se vingando. E por que o espírito não largou ela e não foi embora? Não largou, não foi embora porque não podia. Não conseguia. Ele não conseguia. Vocês não sabiam que ela ia ao cemitério. Isso aí. É isso aí. Ela ia por amor, mas ela poderia, sem precisar se arriscar, ir ao cemitério, porque no cemitério não tem lá o corpo. O espírito vai aonde tiver o pensamento do outro. Ela podia fazer a prece normalmente. Porque ela ia para lá, era um choro não de saudade. O problema era o choro de dor, de inconformação. E até certo ponto, como você está dizendo aí, dor de revolta, de não aceitação daquela situação. Isso complica muito o espírito, porque o espírito sente muito, ele sente tudo. Da mesma maneira que a gente está conversando aqui, vocês estão me ouvindo, eu ouvindo vocês, eles estão vendo o nosso pensamento e comunicando pelo pensamento.
Está entendendo o livre-arbítrio? É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí os guias respeitam isso. Respeitam. O que você vai fazer? Não tem nem como mexer ali e separar. A 238. A obsessão simples ocorre quando um espírito malévolo impõe-se a um médium e miscui-se nas comunicações que recebe. A revelia impede-o de comunicar-se com outros espíritos e substitui-se àqueles que são evocados. Então, na obsessão simples, ele definiu aqui, o espírito se imiscui na conversa, no pensamento, se mete em tudo. Tem outro espírito querendo falar, ele não deixa, só ele que quer falar. Essa obsessão simples, a gente está muito sujeito, a gente tem que estar muito atento, porque você tem os espíritos protetores. No quadro dos protetores, você tem um anjo da guarda, você tem os espíritos familiares, você tem os espíritos simpáticos, e você tem o que vai te levar à obsessão, os sedutores, espíritos sedutores, como está aqui no Evangelho. E você é assediado. Assediado você é. Você tem que estar vigilante para não deixar que esse assédio se torne uma obsessão simples. Você, pá, uma obsessão simples, isso é uma coisa simples. Não é tão simples assim. Porque esse espírito começa a dominar você ali na mente, e dali para uma subjugação é um passo. E da subjugação para a fascinação, um passo mais curto ainda. Começa com assédio, vem para a obsessão simples, para a subjugação, fascinação. São dois tipos diferentes ali, a fascinação e a subjugação. A subjugação pode ser mental ou corporal. Você vê no livro que a gente está estudando quinta-feira aqui, que vocês devem estudar, ou se pudesse vir aqui, que era bom, da Dona Ivone, a gente está falando de uma obsessão simples. O espírito diz para o Dr. Bezerra de Menezes, trata-se de uma obsessão coletiva simples, né? O Tiago está estudando. Trata-se de uma obsessão coletiva simples. Qual era a obsessão? Na família. Obsessão simples. Resultou em quê? Suicídio do chefe de família. Suicídio da filha mais velha. 3 tentativas de suicídio do outro filho. E ia acabar se suicidando. A última foi se jogar debaixo do trem, foi tirado por mãos ágeis para não acontecer o pior. E toda a família tumultuada querendo se matar também. Poxa, obsessão simples. Ali era subjugação. Não, ali é subjugação. A subjugação pode ser mental e corporal. A dele era corporal. Como o espírito sentia culpa pelo que ele fez, ele era um escravocrata, e então o escravo morreu, foi no pé dele e montou nas costas dele. Já falei esse exemplo aqui. Montou. Agora, o interessante é que ele ficou 10 anos com essa obsessão. O pai não sabia o que era, foi em tudo quanto é médico. O menino não falava, o menino andava curvado, nenhum médico. Até que ele só vou num pai de santo aí, vou buscar uma macumba, vou buscar uma coisa qualquer, pô. Aí leva o filho na casa espírita, Dona Ivone vê. Já de cara ela vê um espírito ali montado nas costas do garoto. E foi simples o caso de ser resolvido. Que em 1 mês ela conseguiu convencer o espírito de deixar o menino. Assim que o espírito saiu das costas do garoto, o garoto começou a falar. E a andar direito, Não falava por causa do arreio que estava na boca. Ali era uma subjugação. Por quê? Perguntado a ele o que... Eu tenho sempre que repetir, porque estou falando aqui, tem gente sempre que não ouve.
Mas você sabia falar? O pai pergunta, mas eu sempre soube falar. Mas eu não conseguia, minha língua estava enrolada. Agora, que médico que ia descobrir isso? Que ali tinha um cabresto de cavalo fluídico, um espírito montado nas costas dele? Nenhum. A não ser que fosse um médico espírita. Um médium, médico e médium. Então não era, olha, a medicina espiritual aí. Não era um caso para medicina tradicional, e sim a espiritual. Um caso de obsessão clássica. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, nesse parágrafo. Já está acabando a aula. Vocês falam muito, tá vendo? Passa rápido. Ninguém está obsidiado unicamente pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Isso é um detalhe. Ninguém está obsidiado unicamente pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium está exposto a isso, principalmente no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Assim como entre vós, os mais honestos podem ser enganados por vigaristas. Pode-se, portanto, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão está na tenacidade do espírito, do qual não se pode desvencilhar-se. Você ser enganado é uma coisa. O espírito pode te enganar? Pode. Todo médium é enganado. Não tem jeito. Principalmente no início. Depois ele vai ficando mais esperto, né? Agora, a obsessão é caracterizada por essa tenacidade, a insistência do espírito sobre o médium. Enganado, a gente citou aí a Dilane várias vezes aí. O espírito enganou ela. Ele enganou. Aquilo é uma obsessão? Não. Não. Enganou. Agora, se persistisse o tempo inteiro enganando e ludibriando, está obsediado. Entendeu? Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está envolvido com o espírito enganador. E este não se esconde. De forma alguma dissimula suas más intenções e o seu desejo de contrariar. O médium sabe. Ele tem alguma coisa aqui, tem uma coisa esquisita. Quantos chegam aqui assim? Quantos? Semana passada mesmo o médium ligou, ele não estou aguentando, está isso, falou uma porção de coisa. A pessoa é médium, ostensiva, não trabalha aqui na casa não. Por favor, me ajuda, reza por mim, eu não estou aguentando. Vamos pedir a Deus, vamos pedir os guias da casa, protege fulano e tal. Melhorou. Então ali era um assédio. Porque deu uma melhorada. Aí chamou, evocou os guias, a gente deu algumas orientações para esse médium e fizemos a prece, pedimos aos guias que a gente pode pedir. Como era um assédio e ele estava pedindo socorro, aí vem a intervenção. Ele está pedindo a mim para ajudar. Dá licença? Aí pode. Entendeu, Maurício? Aí nesse caso pode. Você está querendo ajuda. Já veio pessoas aqui pedir ajuda, o guia falou. E a gente percebe. Ele pede ajuda, mas no fundo ele está satisfeito com aquela situação. Ele quer, mas não quer muito. Então você pega, por exemplo, problemas de casal, de traição, um se envolve com outra pessoa. Aí a pessoa vem aqui e pede ajuda. Olha, eu quero sair dessa situação. Está envolvido com uma terceira pessoa e ele pede ajuda. Mas no fundo você está vendo que ele não quer sair daquela situação. Ele não quer. Você quer mesmo sair? Você quer ajuda? Você pensa, você quer ajuda? Quero. Então você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Se você quiser ajuda. Mas você... Tem um caso interessante, está ali no
no livro da Dona Ivone. No Memória de um Suicida. Lá pro final. O espírito vai reencarnar. Ele quer reencarnar num ambiente em que ele faliu. Ele faliu. Teve lá uns problemas, então ele quer reencarnar. Ele vai reencarnar no meio da prostituição. Quer ir lá. Tudo bem, vai ser concedido a ele. Mas o guia diz assim, ó. No fundo, ele gosta. E no fundo ele quer ir para lá porque ele gosta. Ele não está indo porque ele quer vencer. Mas o espírito tem um livre-arbítrio. É aconselhado a não ir, mas ele quer ir. O que você vai fazer? Entendeu? Aí ele vem, erra de novo. Vai aprender com a dor. Vai aprender com a dor. Vocês estão entendendo como é que é? O livre-arbítrio, como ele é respeitado? Por isso que não chega lá. Como você falou, Maurício. Sai daqui, deixa ele em paz. A pessoa não quer. Quando um não quer, dois não briga. Eu vi passaram para mim essa semana, passaram não, vi ali no negócio de WhatsApp. Teve uma discussão de trânsito. O cara do carro, blá, 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 o outro estava no caminhão. Aí o outro desceu, o cara do carro falando, gritando, gesticulando, tirou a camisa, fez aquele negócio de brigar. O outro olhou para ele e falou, pô, cara, mas não foi nada. Ele pegou, subiu no caminhão de novo, fechou a porta e foi embora. O outro pegou um bobo ali. Então, olha só, se o outro tem o orgulho ferido, não, vou resolver essa questão. Agora é uma questão de honra. Um mata o outro. Pode um matar o outro. Por causa de uma besteira. Agora, quem foi o mais forte? O que entrou no caminhão. Quem ganhou a briga? O que entrou no caminhão e foi embora. E outro galinho de briga lá ficou no vácuo. Então o cara era maluco. Aí você vai discutir com o maluco. Agora imagina os espíritos atiçando isso. Quantos espíritos em volta atiçando isso? É aquele ditado, Maurício, é bater palma para o maluco dançar. É. Aí você faz uma bobagem, como ele disse aí, com o maluco, vai responder, você vai ter uma dor de cabeça. Pois é. Mas você sabe o que é isso? É o orgulho que a gente tem ainda. O orgulho, não, mexeu comigo, falou, orgulho. Aí continua aqui, para a gente terminar que já está na hora. A obsessão simples, o médium sabe muito bem que está envolvido com o espírito enganador. E este não se esconde. De forma alguma dissimula suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a vigarice e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, simplesmente desagradável e não apresenta outro inconveniente, senão de opor um obstáculo às comunicações que se desejaria obter com espíritos sérios ou aqueles que são afeiçoados. Podem-se incluir nesta categoria
os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações barulhentas e obstinadas de alguns espíritos que fazem com que se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Remetemos para este fenômeno o capítulo das manifestações espontâneas. Tá? Barulho. Ficar fazendo barulho de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, até de manhã. Aí na hora que você tem que levantar para o barulho, quantos acontece? Acender luz, apagar a luz, ligar a torneira, o bombril, a moça falando, lavando louça, caía na panela de feijão, bombril cheio de sabão, para perturbar mesmo. Incomoda. Então tá tá na capítulo da obsessão esses fenômenos físicos. Eu não sei se vocês já ouviram, eu sempre conto de uma pessoa amiga minha que procurou no centro. Era a madrugada toda caindo a louça, mas era tanto barulho que caía de panela no chão, de barulhão de bater porta, janela, que os vizinhos todos acordavam. Todo mundo via. O bebê dela nasceu com dias. Ela saiu do hospital, foi para casa. Aí foi dormir, quando acordou de manhã, o bebê estava no chão, deitado no chão, os brinquedinhos todos em volta. Aí o negócio estava tão brabo, isso foi lá em cima, não sei qual foi o estado, não sei se foi em Rondônia, que ele servia, ele era tenente da aeronáutica. E depois ele foi trabalhar comigo. Lá. E que o comandante lá era na vila, o problema, e foi repórter, foi gente de fora, sabe como é que é? Como é que era, né? O quartel naquela época. Ele pegou, transferiu lá para o Rio Grande do Sul. Já que ele era gaúcho, a moça também, se livrou, né? Do problema. Mandou o problema para outro. Porque lá no Rio Grande do Sul continuou. Na casa dele. Não, era da família, da mulher dele. Aí o Sul mandou para o Rio. Mandou lá para Paraçá. Aí foi trabalhar lá comigo. Aí continuou ali. Aí ele veio me pedir ajuda. Eu falei, pô, médico tem que trabalhar, pô. Manda ela lá pro centro. Lá foi. Aí abracei a moça. Falei, vem comigo aqui, eu vou fazer visita, você vai visitar comigo, você vai canalizar esse fluido. Você tem que estudar. Vamos estudando junto. Ela foi direitinho. Foi pro centro, trabalhava comigo na visita. Ela começou a trabalhar como instrumentalista. O médico ia pedindo os instrumentos para operar, o instrumento vinha tudo na mão dela. Ela fazia assim, o instrumento vinha, ela dava pro médico. Antes do médico pedir, já vinha o instrumento. Todo mundo queria trabalhar com ela, que antes já vinha o instrumento na mão, ela pegava, quando o médico ia pedir, já pegava da mão dela. Eu fui fazer uma visita com ela, um enfermo. Ela falou assim para mim, você deu o passe nela, na senhorinha lá, mas ela tá bem. Quem está com problema é aquele lá, o cara novo, está com problema sério no coração. Falei, mas agora que você me fala, aquela semana ele se internou e teve que fazer uma cirurgia expressa, médio mesmo. Depois sumiu do centro, pipa voadinha, sumiu e não sei dela, não soube mais notícia dela. Deu uma melhorada boa lá trabalhando, mas a gente não teve mais notícia. Espero que esteja bem hoje. A obsessão. Então vamos encerrar, que a gente passou da hora, 1 minuto. Passamos 1 minutinho. Vamos agradecer então ao Ernesto Bozano, um amigo querido, que tem nos sustentado, patrono deste estudo. Agradecer a Allan Kardec pelo seu grandioso trabalho, pela sua amizade, pelo seu amor por esta casa e por todos nós. Agradecer a Leon Denis, ao Altivo e aos espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor,
do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.